2000 representou uma nova fase na política do Recife. Foi o ano da chegada do PT ao poder, com João Paulo na prefeitura, vencendo Roberto Magalhães. O Partido dos Trabalhadores entrou para o protagonismo político no estado. João Paulo saiu vitorioso mais uma vez e foi o primeiro prefeito reeleito do Recife. Eu tinha sido candidato já em 96, por uma desistência de Humberto, e em 2000 eu não coloquei o meu nome, mas o partido entendia que eu devia ser o candidato, então não teve nenhum nível de dificuldade, até porque eu acreditava que nós poderíamos ganhar aquela eleição se nós acertássemos a estratégia correta. O papel do PCdoB, e o meu papel particularmente naquelas circunstâncias, não é propriamente um mérito pessoal. Foi fruto ou produto de uma trajetória que já vinha anos de bom relacionamento do PCdoB com todas as forças políticas, todas as personalidades, os atores políticos na cena vigente, então, que é um traço característico do nosso partido e que eu pessoalmente adoto com muita convicção e muito entusiasmo. A figura de Roberto Magalhães era uma figura que explicitava um pouco essa prepotência, essa arrogância, a ida ao Jornal do Comércio armado, a banana que ele deu ali em plena Boa Viagem. Não posso considerar como erro. Agora, o que eu considero, acima de tudo, foram os nossos acertos. Nós acertamos o eixo central da campanha, a estratégia, a militância aderiu e nós ganhamos uma eleição extremamente difícil que muitos não acreditavam, porque achavam que Roberto Magalhães estava com a fatura liquidada da reeleição. Acho que várias coisas pesaram, né? O quadro nacional, que havia uma grande insatisfação com o governo Fernando Henrique Cardoso, e o PT representava, sem dúvida, o canal por onde essa insatisfação se manifestava. Segundo, pelo fato de que a administração Roberto Magalhães, embora fosse decantada como sendo uma grande administração, era uma administração mediana, não tinha grandes marcas, não tinha feito grandes mudanças na cidade. Se nós considerarmos o empate político concreto como dificuldade, a candidatura de João Paulo em 2000 enfrentou muitas. Enfrentou primeiro uma dificuldade que nós tínhamos um governador muito forte, um candidato a prefeito à reeleição, muito bem avaliado do ponto de vista administrativo e que reunia alianças poderosas no Estado para reeleger. Foi a eleição mais suja que eu já vi na minha vida. Fui provocado de todas as formas. Inventaram que a minha mulher, sendo protestante, teria me levado a não ir adiante com a obra de Brenan, aquele, como se chama? Arinete, não? E mais aquelas obras. Minha mulher nunca conhecia projeto, nem coisa nenhuma. E aquilo me deu um prejuízo grande, porque me compatibilizou com a imprensa. Foram dois fatos que decretaram a minha derrota. Não é? Esse boato, não é? Ardilosamente espalhado para me diminuir, para me desgastar, e a outra que foi a nossa carreata final em Boa Viagem, que botaram um caminhão para interromper e colocaram uma pesada e buliçosa, né? Facção do PT, e eu estava com minha mulher, com nomes mais pesados, provocações de todo tipo, muita tapa, muito murro, tudo mais, mas eles ganhando. Com as provocações, eu fiz um gesto, entendeu? E esses dois gestos pesaram muito. Grande mérito dele é que ele pensou um secretariado que mesclava competência técnica reconhecida, influência política e muita credibilidade na chamada sociedade civil. Pessoas que fizeram parte de governos, como o governo de Arraes anteriormente, gente que tinha partido no campo da esquerda, outros que tinham militância, mas não tinham vinculação partidária,
foi um governo muito amplo dentro de um espectro popular e democrático. E as pessoas que nós colocamos foram todas pessoas que tinham essa identidade, né? Então, os companheiros do PT, né, a exemplo do próprio Humberto, que veio para a secretaria, pessoas da minha equipe, como Lígia Falcão, como Múcio Magalhães, mas pessoas também de fora, como Edila Soares, Tânia Bacelar, não é? Então, pessoas que vinham dentro do PT com a experiência, pessoas de fora do PT que deram uma grande contribuição, porque havia uma identidade com essa população, com o projeto que foi vitorioso. O ponto mais difícil, na verdade, foi a intolerância de parte da direita conservadora da nossa cidade, o ódio, né? Porque eles não admitiam que um filho de um cobrador de ônibus, um operário de fábrica, gerisse uma cidade como Recife. Então, o preconceito e o ódio foi muito grande. Cada parte do nosso governo trabalhou com aquele slogan que nós definimos, que a grande obra é cuidar das pessoas. A retirada de palafitas, a implementação na educação da merenda, da capacitação permanente para professores, na preocupação com o saneamento, erradicando a incidência de filariose na nossa cidade, dando às nossas 3 maternidades o título de maternidade amiga da criança. A cultura que ganhou o Brasil, nós fizemos divulgação do Carnaval do Brasil em todas as capitais do Nordeste, mas naquelas cidades que mais traziam turistas para cá, como São Paulo, Rio de Janeiro e até Brasília. Então, o conjunto dessa obra foi que, na verdade, deu a marca e a identidade ao governo. A primeira cidade que o ex-presidente Lula visitou com todo o seu ministério foi Recife, foi Brasília Teimosa, e nós retiramos aquelas famílias em palafitas e deixamos outras áreas, né? Não só Brasília Teimosa, como retirei também da Beira Rio, aquelas palafitas que estavam lá. Tiramos as famílias que moravam embaixo da ponte de Limoeiro, que era uma vergonha ali, os vizinhos da prefeitura, era a famigerada Vila do Morcego. Então, eu acho que o governo Lula ajudou dentro dos limites que pôde ajudar. Mas nós tivemos projetos importantes, mas tinha também, a meu ver, a unidade, os compromissos de Lula identificado com os nossos compromissos aqui. Foi um pouco mais fácil porque nós já tínhamos o acúmulo de 4 anos de experiência, né? Então, os secretários já estavam com mais experiências, etc. Então, e uma ampliação também na base política do governo. Então, isso trouxe, tanto prova que nós fizemos o nosso sucessor no primeiro turno com um percentual, inclusive, maior do que Geraldo Júlio, com toda aquela leque de forças, se elegeu. Foi muito difícil. A administração do início da campanha, ela tinha ainda uma avaliação muito negativa, mas que era pelo fato de que grandes ações que tinham sido desenvolvidas tinham sido pouco divulgadas. E ao longo da campanha, quando foi possível se fazer isso, a população viu que era um governo bastante avançado, né? E permitiu que nós chegássemos, inclusive, em 2008, com capacidade de eleger mais um prefeito do PT. A vitória de João Paulo tem um significado extremamente relevante, né? Ela fica nos livros de história como a primeira vitória significativa em Pernambuco de alguém que vem da classe operária. Quer dizer, alguém que não é que tenha apoio da classe operária, não é que tenha apoio de uma base mais popular, mas alguém que vem desse meio. Na historiografia fica ali uma ruptura no momento em que não mais as elites pernambucanas vão governar a capital do estado, mas alguém vindo com a origem que ele tem. É algo que significa uma ruptura, talvez com a mesma dimensão ou maior do que ocorreu nos anos 50, com a formação da Frente Popular do Recife, né, na vitória de Pelópio Silveira, e depois a vitória de Miguel Arraes em 62 para o governo do estado. Eu hoje estou convencido que foi melhor não ter sido prefeito. Convencido. Eu peço apenas licença para não dizer por quê. Porque eu não quero colocar nome de pessoas em foco para
diminuí-las ou criticá-las. Acho que foi melhor assim.